aumento o meu fluxo. Lembra que eu falei que eu vou lutar ou eu vou fugir, né? Então, eu preciso ter um campo de visão bom, então a minha pupila vai dilatar. Lembra que eu falei para você das relações também fisiológicas da paixão? Por que eu falei isso, gente? Porque já teve questão de vestibular e botou um bonequinho com os olhinhos assim, girando, sabe? Yeah. E aí ele fala exatamente dessa relação da adrenalina, com o coração disparando, o coração lá na frente, e os olhinhos assim. E ele perguntou qual era o neurotransmissor estimulado ali. Ou não lembro se era o neurotransmissor ou se era o tipo de sistema nervoso periférico, tá? Mas é o simpático e a liberação de adrenalina que deixa assim. Tem uma também que eu acho que eu até coloquei, que é uma do aluno na hora da prova do Enem, ficar nervoso e tal. Também vai falar sobre essas descargas de adrenalina. Agora a gente vai falar da endócrino mais um pouquinho sobre isso, tá? Inibe peristaltismo intestinal. Toda a parte digestiva vai parar. Lembra que eu falei para você que é muito devagar de liberar nutrientes para a minha célula ter energia para voltar para correr. Então, eu vou quebrar glicogênio lá na minha reserva do fígado, principalmente no músculo, tá? Então, aquela função da energia mais rápida, imediata, que a gente chama de glicogenólise. Lise quer dizer quebra e glicogênio. Então, quebra do glicogênio para a liberação de glicose rápida. Pulmões, gente, dilatam para aumentar. Eu vou também fazer hiperventilação pulmonar, não é? A gente não fica ofegante quando a gente está nervoso. Então, é exatamente por conta disso que a gente tem que aumentar a glicose, mas o oxigênio, para gerar energia também dentro da minha célula. Cuidado com o TRI lá no Enem, onde o cara pode fazer uma questãozinha sobre como que o oxigênio entra, se é transporte passivo, onde tem mais, onde tem menos. E dá e 20 perguntar alguma relação do fuga também. Também tem ligação com o endócrino, como eu falei, então tem muita ligação aqui. Ele está interpondo toda a fisiologia praticamente. Outra coisa, porque vocês lembram qual era o hormônio? Acho que ele falou não, tá? O hormônio que libera a glicose do glicogênio? Glucagon, lembra que eu falei para vocês? Falou, acho que também, né, Manu? Então, o glucagon, ele libera a glicose. A insulina armazena a glicose. Tem uma coisa na folhinha. Também tem, né? Agora a gente vai ver as dúvidas de vocês também, não se preocupem. Coração aumenta o ritmo para bombear mais rápido, também para chegar no treino de oxigênio para minha célula. Vasos sanguíneos periféricos sofrem constrição. Já ouviram falar em pressão alta emocional? Já? Então, é exatamente porque a pessoa está descarregando muita adrenalina na corrente sanguínea. Está estressada. Exatamente, quando a pessoa está estressada, ela libera. Olha aí, ganhou um chimarrão. Ela libera altas cargas de adrenalina na corrente sanguínea e vai fazer isso, ó. A pressão arterial, gente, nesse momento se eleva, tá? Se eu aumento esse ritmo e se eu faço constrição, ó, a pressão arterial aumenta. Porque se eu lembra da mangueira que eu falei para você, se eu apertar a ponta da mangueira, o que acontece com a pressão da água? Aumenta. E o vaso, quando ele constringe, ele diminui o diâmetro para aumentar a pressão hidrostática do sangue passando lá. E aí tem essas relações. Também tem a questão da liberação da glicose. Já ouviram falar em diabetes emocional? Então, tem a pressão alta emocional, que é a hipertensão emocional, e o diabetes emocional também acontece quando a pessoa está estressada, ela está em constante sistema de luta ou fuga. Ela está com medo de alguma coisa. O ansioso libera muito isso também, né? Que ele está com medo de alguma coisa que vai acontecer lá no futuro, então ele já está com aquela. Ai, será que eu faço isso? Daqui a pouco está naquele nervosismo, tem gente que trava musculatura, enfim, estresse reflete todo, né, no nosso corpo. E entra nessa relação de luta ou fuga, tá, gente? Depois, parasimpático, constrição da pupila, de novo ela volta a contrair, tá? No fósforo, como eu falei para vocês. Tudo que foi inibido aqui vai ser estimulado lá, tudo que foi estimulado aqui vai ser inibido ali. Por exemplo, lembra que eu falei que a gente fica pálido quando toma susto? Por quê? Porque a gente diminui a irrigação. Já sei, mas eu disse, tá, não vou ter. É que essa cuia desmorona. A gente diminui a irrigação da nossa pele, porque a gente concentra o sangue nos braços e nas pernas para lutar ou para fugir, tá? Depois a gente volta, inclusive chega a dar um vermelhão e um suador no fósforo também. Outra coisa, gente, peristaltismo intestinal que tinha parado, todo o trato gastrointestinal que tinha parado, começa a funcionar de novo. Aí vem o famoso cagaço que a gente falou, né? Que é a freada daquela, porque animais é bem comum vocês verem um animal se defecar, se urinar, porque ele está com medo de alguma coisa.
Então, é exatamente nessa relação do parasimpático da acetilcolina, tá? Só pulmões sofrem com constrição, ou seja, não precisa mais estar dilatando lá nos alvéolos pulmonares para fazer hiperventilação, agora vai ser normal. Coração diminui o ritmo de novo, os vasos sanguíneos dilatam e a pressão vai, obviamente, cair. Lembra que eu falei? Eu soltei a ponta da mangueira, a pressão da água diminuiu. A pessoa pode também desmaiar no pós-físico. Então, tudo isso vai estar relacionado. E o Enem gosta muito de dar um exemplo de alguma situação acontecendo e depois a gente perguntar o que está acontecendo comigo, tá? E os vestibulares, às vezes, tem então, porque a católica, de vez em quando, ela dá uma copiadinha no Enem, no conteúdo de questões. Então, daqui a pouco trazer um exemplo prático para perguntar também. Não tá tudo tem que cair. Bom, gente, sistema nervoso central, a gente também falou, ó, processamento das informações. Lembra que eu falei? Fiz um esqueminha para vocês no papo na aula passada. Então, tudo que está dentro da cabeça, que é o encéfalo, e tudo que está dentro da minha coluna vertebral, que é a minha medula espinhal, ou também chamada espinal em livros mais antigos, tá? Então, o meu encéfalo, gente, por que tem proteção de ossos em todos? Não. Na cabeça, toda revestida por ossos. Tiver uma queda, alguma coisa para Porque é o órgão mais. Exatamente. Células nervosas não sofrem mais mitose depois que o embrião se formou, ou seja, uma lesão nervosa não regenera. Então, se eu bater a cabeça, eu posso ter o centro da visão, da audição, da memória, vai ver da fala, a fala vai ficar quitada. Então, o que vai acontecer? Depende de que lado a pessoa bate a cabeça, ela pode ter alguma função neuronal comprometida. E se eu quebrar alguma vértebra, lembra que eu falei que a gente não tira o capacete de um motoqueiro num acidente que a gente não tem noção, porque ele pode ter fraturado um osso e a gente vai movimentar e aí o nervo pode vir a lesionar. E a pessoa fica tetraplégica, por quê? Principalmente se ela tiver uma lesão na coluna cervical. Porque toda a comunicação da parte de baixo do corpo vai vir por aqui, vai passar por ali, tá? E assim como, se for uma lesão um pouco mais para baixo, pode perder o movimento das pernas, aqui dos braços. Então, a gente tem também esses comprometimentos acontecendo nessas lesões. Já ouviram falar em morte cerebral, né? Quando é que eu sei que a pessoa está em morte cerebral? Quando ela não tem mais os reflexos do pensamento, principalmente reflexo da pupila. Os médicos fazem. Tem testes para fazer. Aquele de cravar uma agulha, fazer um martelinho no joelho, funciona também para ver reflexo. É só pela pupila, né? Só pela pupila. Exatamente. O mais rápido que o médico vai fazer é meter uma lanterna lá para ver se a pupila está contraindo ou não. Porque quando a gente vê luz, a gente tende automaticamente a diminuir o orifício da pupila, né? Fazer a contração dos músculos do olho. Então, quando a pessoa não está fazendo isso, é um sinal que ela já está só no bulbo. Porque, mas está respirando, mas o coração está batendo, mas nem sempre isso significa que está viva, na verdade, né? Então, a morte cerebral é difícil, inclusive, vocês vão lidar com isso. E tem gente que dos parentes do paciente aceitarem, mas está respirando, mas isso, aquilo. E deixa ainda a pessoa viva, né? Mas deixa o aparelho o amigo do meu irmão perdeu a mãe no parto. Ele teve morte cerebral. Não acredita que ele tinha 27 anos, eu acho, ele tem 20, ele tem 28. Mas tinha uns 25 anos, que faz uns 2 anos. Vai ter um traumatismo do DNA? Não. Não sei. E ela viveu quase 25 anos com morte cerebral. Geralmente, gente. Uma coisinha de coisa. Geralmente, quando a pessoa bate a cabeça, não basta só fazer um raio-x, tem que fazer uma tomografia computadorizada para ver se tem alguma região do cérebro sangrando. Que é isso que geralmente vai causar morte cerebral, ou hemorragia interna. Bom, depois, gente. Não dá boa. No bulbo, gente. E outra coisa. A respiração vulvar ela é diferente da respiração normal. Então, é uma das coisas que a gente também percebe que a pessoa respira de boca aberta. E ela movimenta todo o tórax, então é uma respiração um pouco mais forçada, porque é o bulbo fazendo aquilo ali e é só ele que está funcionando, não tem mais atividade cerebral controlando. Então, a gente tem o controle da frequência respiratória, então lembrem sempre que é sempre o bulbo que vai estar funcionando, nesse caso. Deglutição, batimento cardíaco, tosse, gente, aí que a gente convencer o parente, mas tá tossindo, tá quase falando, porque a gente tosse e emite voz, às vezes não tosse, né? Espirro, salivação, então a pessoa, né, tenta não aceitar. Nesse momento, vocês vão induzir os familiares do aos órgãos, porque não parou de receber oxigênio, não sei o quê.
Gente, o meu pode fazer o que quiser, pode doar. Depois que chamou. Eu morreu. Ah, mas eu tenho medo de não ter morto. Mentira. E mesmo assim, se Como é que vão te diagnosticar um se a pouco Curitiba vai assinar um papel falando isso, teus podem não querer doar, né? Aí acontece também. Tanto isso, não sei se o Júlio vai estar o sentimento aqui. Vai. Ah, não sabe, vai. Eu falei tanto. Hoje? Ontem de novo. Ah, não, digo tudo. Ontem eu também achei que tinha, não. Tudo muda no dia todo. É, ele tem aula, eu não sei se. Aí se ele precisar de ajuda com o computador também. Claro. Então, tá. Beijo, Beijo, tchau. Ponto, gente, sistema de retransmissão. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a massa cinzenta e a massa branca? Na medula, massa branca por fora e massa cinzenta por dentro. Quando eu falo do encéfalo, ocorre um sistema de retransmissão onde essas fibras vão se emaranhar e vão se inverter. Isso porque, gente, exatamente porque o nosso sistema nervoso, ele forma da ectoderme para dentro. Né? Então, ele vai formar de fora para dentro do corpo, ele vai sendo internizado. E essa retransmissão, essa torção, vai ocorrer, inclusive, pelo lado do controle cerebral. O lado esquerdo controla o lado, desculpa, o lado esquerdo controla o lado direito, o lado direito controla o lado Tem esquerdo. um cara lá em Pedrito que a família não quer que os equipamentos estão no hospital, ele está com morte cerebral. Ah, isso ok. A família já Eu falou não já. sei se voltar. Pede, E aí, ele vai, ele deve saber. né, vai manter o equipamento. Ah, A família não é quer pior que que eles não equipamento. vai ficar sempre dependente de um ele ver, se não vai aquela esperança. Cerebelo, equilíbrio. Lembrem de mim, você não é que estava nada de urso daqui exatamente porque eu me bato. Não, tá? eu também, não me importa essas coisas, tem várias Eu me coisas. bato, eu fico roxa, nos cantos, principalmente no quadril. Por quê? Porque o meu cerebelo deve ser pouco desenvolvido. Mas lembrem da Eu zoologia. fico roxa por causa do meu cachorro. Lembrem da zoologia dos vertebrados. Aves, gente, macacos, arborícolas e outros animais que precisam de grande quantidade de equilíbrio têm o cerebelo super bem desenvolvido. Principalmente nas aves, ela é muito bem desenvolvida. Exatamente por quê? Porque vai dar o equilíbrio mecânico corporal, não é equilíbrio osmótico nem fisiológico, tá? É equilíbrio mecânico. Então, é a postura, a sincronia dos movimentos, eu também sou mega desincronizada. Né? Eu acho o máximo quem consegue tocar bateria, que é uma coisa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Eu não ando, mano. Tu não entrega a atividade? Tu anda de carro. Talvez por isso que eu não tenha tirado a carteira. Telencéfalo, ou vai ser o nome novo na anatomia para o cérebro, tá? Então, a gente chamava antigamente cérebro, hoje é telencéfalo. Centro da inteligência, da memória e da linguagem. Todas as funções conscientes que a gente tem são processadas então, no nosso telencéfalo. E a gente vai ter essa subdivisão. Então, ó, telencéfalo, diencéfalo e mesencéfalo, tá? É só uma anatomia. Aqui vocês não se preocupam a decorar, mas na faculdade depois vocês vão ter que saber tudo. A anatomia era um trauma que eu tinha. Eu gosto de entender, eu não gosto de decorar. Não existe. Tem que decorar. Não existe entender. Até tu pode relacionar uma coisa com a outra, esse órgão tá aqui porque funciona perto desse aqui. Mas... Ele pode estar com um coração de vaca congelado no que ela tem que estudar. Ela no freezer lá que ela faz o coração de vaca. É que é o mais parecido, eu acho. Legal, Só que o nosso, o coração de vaca é desse tamanho. É desse tamanho. Quando a pessoa tem doença de Chagas, até acaba crescendo muito por conta das lesões do coração, mas o nosso coração é tamanho. Não, o coração de vaca é desse tamanho. Não, é aberto. Não sei, Aberto, fechado. Juro, Fechadinho, depois não é. Tá aberto aí. Ele tem um filé, eles já te brincam, que eu usava. Depois tá bom fazer pra vocês comerem. Vou. É extremamente. Vai ficar todo saturado. Eu já comi ele. Vou dar pra ti. Gorduroso, Vou dar pra ti o coração. Ele é muito gorduroso. Ele é aquele bom na hora que faz assim, mal passadinho, depois fica aquele seu. Vai dar um da coração boca, dos pontos, né? assim. Eu vou para te fazer na pizza, assim. Ah, é? Pizza de coração. Esse decoração na Aqui, né? Aqui, ó, levemente. Depois, gente, tálamo. Então, aquele centro de retransmissão, como eu falei para vocês, e o hipotálamo, aí sim, ó, equilíbrio fisiológico. Como é que a gente chama equilíbrio fisiológico? Homeostasia, tá? Então, relacionem muito bem essa palavra. Homeostasia, equilíbrio, não é corporal, equilíbrio
fisiológica. Tudo que vai servir para eu viver em harmonia. E meus órgãos funcionarem simultaneamente, né, meu corpo, também como me equilibrar com o ambiente externo, tá? Então, o que vai me regular? Controle da água. Se eu parei de beber água, eu vou sentir sede. É o hipotálamo que vai me mandar aqui um sinal elétrico, né? Uma sensação de sede, de boca seca. Suor, quando está muito calor, para regular a temperatura corporal. Como eu equilibro com o ambiente, né? Sentir frio, gente, temperatura corporal, vai estar dentro disso, né? Suor e temperatura corporal, na verdade, é a mesma coisa. Quando tá calor, eu vou suar. Quando tá frio, eu vou me arrepiar. Que é um sistema antigo, na verdade, né? Que eu falei pra vocês, né? Que tinha muito pelo corporal nos hominídeos. Depois a gente perdeu. Mas evolutivamente, a gente ainda arrepia os pelos para tentar manter a temperatura corporal quando a gente está com frio. Porque o ar é um isolante térmico, vocês estudam isso na física, né? Aqui com ele funciona, aqui tinha livre, etc. Então, é exatamente dentro desse isolamento da troca de temperatura com o ambiente. E o ar funciona. Em animais funciona. Lembra que eu falei na zoologia? Que o gato arrepia os pelos para parecer maior também. Mas também quando ele está com frio. O periquito, quando está com frio, também se arrepia todo. Porque quando ele está bravo... Então tem instinto ainda em vários animais que tem. Quando o gato está bravo, ele se arrepia todo também. Aí é para ele parecer maior. Para ele amedrontar o animal que ele está com medo. Né? Ele amedrontar para ele ficar seguro, entendeu? Fome, quando tá faltando energia, então é todo um desequilíbrio realmente fisiológico, tá? Raiva, aí vem as relações, tem gente que tem compulsividade alimentar quando está estressado, quando está com raiva, o centro do prazer está interlaçado aqui também ao centro da fome. Eu, quando eu tô fazendo alguma, tipo, tá, quando eu tô apanhando, me arrepio todo, odeio. Mas, por exemplo, às vezes quando eu vejo um vídeo muito satisfatório, alguma coisa muito satisfatória, eu arrepio também. Também é um instinto, na verdade, né? Olha aqui, ó, a agressividade. Olha aqui, ó. O meu marido já sabe, quando eu tô de TPM, eu tenho que jogar chocolate junto, tá? A agressividade e fome estão interlaçadas. Então, quando eu tô muito estressada, eu vou estar com fome, tô. Aí passa uma hora, né? Temperatura corporal, dá uma pizza doce, uma pizza de chocolate de Kit Kat, uma TT, né? Eu fiz isso, TT infectada. Que é o jeito, coisa, né? Então, a bebê não tinha uma pizza doce na próxima aula, né? Aquele dia que eu falei pra vocês que eu tava surtada, eu tava de TPM. Né? Mesencéfalo, gente. Vamos fazer? Mesencéfalo, controle da audição, da movimentação da cabeça e da vigília do sono. Esse aqui é o que eu não tenho também bem desenvolvido. Porque eu não está acordada. Ah, não, eu amo pizza de chocolate ao leite branco. Não, eu prefiro, tipo, com alguma coisa. Kit mas a Dois Amores é bem boa. E aí A de agora já é branco, né? Não, a Dois Amores é chocolate preto e branco. Só que a gente não falou dessa função, porque geralmente o chocolate que eles usam é um gosto de sabão. Ela comeu o nome, mas a gente usa a melhor marca que tem, porque se não tem, a gente não compra. A gente prefere não vender. Milka. Não, é confeiteiro, mas tem um nome errado, não sei o quê. É uma marca triboa. Eu sei que a única pessoa, eu não conhecia a pizzaria, mas uma das pizzarias que eu adoro a pizza doce, que eu sempre peço, ó, de chocolate branca, não, a Burger King. A melhor pizza doce que eu já comi com Pelotas, não provei a tua, tá? É a Burger King. Eu gosto da Premium. É que peça. A Premium é. Ah, não, a Premium é caríssima. A do The King é baratinha. Nosso fornecedor de carne agora é o mesmo da Premium. Nós pegamos uma, que a gente tava brigando com os açougueiros todos da gente. Que mandava carne boa, daqui a pouco tava dura. Camarão, eu adoro pizza de camarão. Camarão não vai. Tem que fazer e tem com borda. Tem com borda. E já na hora, né? É um pouco mais demoradinho. Os caras querem. Ai, demora muito. O cara tem que abrir a massa na hora. Porque é uma pré-pronta, compra nessas baratinhas da vida que já tá pré-assada. Pra comer uma pizza requentada. Eu vi agora aquela de celeiro que fez mais salmão. Ah, mas é difícil ter peixe, que é difícil. Porque geralmente. Ali na tem uma vez que enche o salmonela, eu faço. Uma adrenalina de salmão não é muito bom. Eu fico pensando uma coisa, mas com pizza não. Não, eu prefiro seladinho. Não, Sushi não dá.
Gente, voltando aqui, ó. Então, aqui que a gente tem, ó, o telencéfalo, tá? Mostrando pra vocês o corpo caloso, tá? Aí vem aqui, ó, tálamo, hipotálamo. Hipo porque tá abaixo do tálamo, por isso. Tálamo, hipotálamo. Hipófise, logo aqui abaixo, gente, destaca um parênteses aqui, ó. Hipotálamo é no sistema nervoso. Nós produz alguns hormônios eles vão ser armazenados, na verdade, na hipófise. Tá? Que é a posterior, agora eu vou falar para vocês. Então, ele participa do sistema nervoso e endócrino. Pode ser uma questão da prova de vocês perguntando qual a parte do sistema nervoso que também participa do endócrino. Depois, fonte, aquele sistema, né, da retransmissão que eu falei para vocês. Hipotálamo participa do sistema nervoso e do endócrino. Tá? Cerebelo aqui, ó, e o tronco encefálico, então. Então, aqui mostrando para vocês as regiões do telencéfalo, do cérebro, né? Região, lobo frontal, pensamento, emoções, bateu de frente com a cabeça, pode perder a memória também, né? E a função cognitiva. A parte motora da fala, ó, principalmente aqui, tá? Na verdade, essa região aqui, né? Inventada aqui. Depois, o sulco cerebral, ó, a gente tem uma parte que subdivide, mais ou menos. Essa parte da frente. A área motora voluntária está aqui, ó, mais ou menos no meio. Essa parte da frente é bem comum de envolver. Motor, o da fala, e aí tem o comprometimento. Por exemplo, a pessoa está perdendo a voz, etc. Ela vai investigar. Dor de cabeça também, né, gente? Ela tem que ser investigada e não tratada. Tem uma... Quem está causando? Pode ser só uma desidratação, como pode ser algo bem grave, né? A minha tia, vamos dizer assim, ela teve um câncer aí nessa parte da frente. E sabe por onde fizeram a cirurgia? Por aqui. Que eu acho melhor, na verdade, por baixo, né? Área da interpretação aqui, da visão aqui, olha, eu falei que a gente batendo a cabeça caindo para trás, a gente pode bater aqui e perder a visão, também é bem comum em alguns acidentes, né? E aqui, gente, que é o lobo temporal, ó, a gente tem o centro da audição. Bem lá envolvido, inclusive. A senhora tem como tu ter um baita de um tumor na cabeça e tu não tem nada? Tipo, nenhum sintoma. Pode. Ela não tinha sintoma. Tumores, às vezes são bem semelhantes. Ela não tinha sintoma, ela tinha muita... Gigante, sim. Não, gigante não. Gigante Uma pessoa na internet que ela, tipo, ela mostrava, ela tinha um tumor desse tamanho na cabeça. Mas e ela pedia doação, pedia um o aneurisma, aquele aí é o sangramento. Mas a minha tia eu acho por poucos anos, não é muito velha, mas ela ficou curada. E ela era bem grande, elas tiraram uma parte, não era tão pequeno assim, tiveram que estudar bastante, sabe? E ela não sentiu absolutamente nada, ela tinha uma enxaqueca muito forte. Isso, tá? Que a pessoa, então, a enxaqueca ela pode realmente ser normal, fisiológica, como ela pode ter alguma causa, entendeu? Por isso que eu disse, não é só tomar um remedinho e acabou. Não, o remedinho não vai te curar do que tá te causando aquela dor de cabeça. Mas às vezes, gente, eu não tomo remédio para dor de cabeça quase nunca. Às vezes é falta de água. Tu tá um dia que não bebeu muita água, vai te dar dor de cabeça, porque a desidratação, as nossas células nervosas são as que mais precisam de água para funcionar. Então, bebam muita água, que vocês vão ser bem melhores no desempenho neurológico, né? De memorização, de tudo, de concentração, exatamente por conta disso. Vai dizer que não é que quando a gente está de ressaca, a gente não consegue pensar. Eu tomo muito. Vai fazer uma conta gigante de matemática de ressaca. Uma semana... Eu fiz as coisas de ressaca de matemática. Aqui também a gente não fala para mostrar. Eu deixo de novo duas coisas nada a ver. Aqui, gente, aqui eu já tinha falado, ó, o encéfalo do cérebro e o tronco encefálico vai ser essa junção, ó, mesencéfalo, ponte, bulbo, tá? E aqui mostrando exatamente o que eu estava falando para vocês, que é o teste de reflexo. Então, isso aqui a gente chama de arco reflexo, o conjunto inteiro. E ato reflexo é o ato de eu levantar a perna quando bateu com o martelinho na dobrinha. Então, é bem aqui, gente, onde junta ó, a patela, tem um buraquinho aqui, bate aqui, a pessoa levanta a perna involuntariamente sem saber. Eu também boa coisa. E aí, o que acontece? Ó, tem um nervo chamado ó, de neurônio sensorial, tá? Que é aquele que vai capturar a informação do martelo batendo e vai levar. Aonde que essa informação vai ser processada? Sempre na massa cinzenta. Lembra que eu falei que na medula é na parte de dentro? E no cérebro é na parte de fora?
Então, acontece exatamente isso. Eu acho que eu ia falar isso, alguém bateu. É o Júlio. Ah, oi! Hoje eu vou Tudo bem? Tudo tranquilo. aula. Obrigada. Então, olha só, gente, isso aqui a gente chama de H da medula. Vê se não parece um H. É um corte, né? No transversal da medula. Então, o que que acontece? Vai na massa cinzenta e processa a informação. Lembra que eu falei que as informações são processadas dentro do sistema nervoso central? Aqui, gente, é um reflexo. Então, não vai ser processado no encéfalo, porque é um caminho muito longo para percorrer. Então, o encurtamento dessa informação vai ser passar na medula, processar e trazer de volta a resposta na placa motora, que é uma ligação entre o nervo eferente, ó, efetuar o movimento eferente, está trazendo informação do sistema nervoso central. É bem rápido. E aí a pessoa já levanta a perna espontâneamente. Quer ver uma coisa? Botei a minha mão numa chapa quente. Imagina eu tendo que pensar, vou tirar minha mão daqui, senão ela vai torrar. Nesse momento que eu terminei de pensar, eu não tenho mais mão, eu já derretei o colo na placa. Então, o que acontece? O que acontece quando eu toco? Tanto numa chapa quente quanto numa pedra de gelo. Toquei e puxei. Milésimo de segundo, senhores. Toquei e puxei. Quando a gente não faz isso rápido, já dá uma bola queimada, né? E mesmo assim queima, né? Então, olha só, é um sistema de defesa do meu corpo. Então, não dá tempo de levar até lá o meu encéfalo, processar a informação e trazer de volta. Então, eu vou processar onde? Na parte da minha coluna, onde está saindo o meu braço. Também na perna. A inervação da perna vai sair mais ou menos aqui na nossa lombar. Então, é ali que eu vou processar a informação e vou trazer de volta uma resposta. Sistema de autodefesa. Nosso corpo é uma máquina perfeita, né? E aí, gente, para finalizar a fisiologia, sistema endócrino. Só uma coisinha para vocês. O que que é feedback? O que que é feedback positivo? Já ouviram falar? Sistema de retroalimentação. E feedback negativo. Já ouviram falar? Não. Feedback positivo. Um hormônio que estimula outra glândula a liberar outro hormônio. Isso é um sistema de retroalimentação positivo. Por exemplo, lembra dos hormônios da adeno-hipófise? Agora eu vou falar deles para vocês. A gente tem o hormônio, por exemplo, prolactina, estimula a glândula mamária a produzir o leite. O leite vai ser outra secreção produzida por uma glândula que é a mamária. Mas o hormônio vem lá da adeno-hipófise, aquela que está na base do cérebro. Pois é, uma coisa que eu confundo. E ele traz e estimula outra glândula. Então, isso é sistema de retroalimentação positivo. Quer dizer, um hormônio estimula outra glândula a liberar o hormônio com a mesma função, tá? Um hormônio estimula outro hormônio a ser liberado. A glândula, na verdade, né? Exemplo, gente, quando a gente fala do ciclo ovariano, a mulher, gente, ela vai produzir um FSH na adenohipófise, que é a hipófise anterior. E aí, o que vai acontecer? O FSH, ele veio pelo inglês, é o hormônio folículo estimulante. Então, ele vai para a corrente sanguínea, vai lá no meu ovário e vai estimular a maturação do folículo ovariano, a ovulação, né? A produção do meu gameta, o óvulo feminino. Então, isso, gente, é um hormônio que estimula outra glândula, que é o meu ovário, a produzir outro hormônio. Estrogênio e progesterona vão ser produzidos lá no meu ovário, por conta do estrogênio, principalmente por conta do FSH. Leite também, né? Leite também, então, é o que eu estava falando para vocês. Então, é uma glândula que estimula outra glândula a liberar um hormônio. O que é o feedback negativo? A gente toma anticoncepcional simula uma gravidez. A mulher não ovula durante a gravidez porque ela tem altas doses de estrogênio e progesterona, que é um sistema, graças à ação do FSH e do LH, que é o hormônio luteinizante, o estrogênio e a progesterona, respectivamente. O que acontece? Se eu tenho hormônio sintético, eu estou ingerindo comprimido com hormônio, eu vou ter alta dose do hormônio na corrente sanguínea e a minha hipófise não libera o FSH, então eu não vou ovular, e nem o LH, que é a liberação do corpo útil, que é bem no 14º dia, no meio do ciclo, tá? Então, o que acontece? Eu não ovulo por conta disso. Então, isso a gente chama de feedback negativo. A dose de um hormônio
E a gente tem que saber todas essas siglas, STH, TSH, Eles vão acabar estudando, assim, agora eu vou mostrar para vocês, agora de um hormônio inibe outra glândula. Então, isso é uma chave para vocês responderem qualquer coisa do sistema endócrino, tá, gente? E o que a gente chama de modelo chave-fechadura nada mais é do que o quê? Eu estava olhando o horário aqui, o meu relógio está meio atrasando. O modelo chave-fechadura, gente, ele vai funcionar assim, ó. Um hormônio, ele tem um receptor específico na membrana da célula onde ele tem ação. Dessas relações de feedback também, tá? Quando eu estou produzindo altas doses, por exemplo, vocês já ouviram falar que mulheres que tomavam muito tempo o mesmo anticoncepcional e aqueles antigos, que era uma bomba de hormônio, era muita dose hormonal, o que acontecia? A mulher parava de tomar anticoncepcional para querer engravidar, levava 2, 3 anos para engravidar. Por quê? Porque a glândula, ela só produz o hormônio quando ela tá embaixo, quando o hormônio está embaixo na corrente sanguínea. É a mesma coisa que eu chegar aqui e programar o ar-condicionado para ficar no 20. Aqueceu ou esfriou, ele vai ligar o split, né, que ele tem termostato. Ele vai acionar até chegar no 20. Chegou no 20, ele, pum, desligou. Aí a gente vai ficar aqui fazendo essa troca de calor, daqui a pouco gelou de novo, ou esquentou de novo, ele liga de novo. A glândula funciona assim. Se o hormônio está embaixo na corrente sanguínea, a glândula vai mandar ele para a corrente sanguínea. No momento que, olha, ele mesmo regulando, no momento que esse hormônio está em alta, a glândula para de liberar o hormônio. Se eu estou tomando hormônio sintético, vai estar sempre em alta. Estrogênio e progesterona sempre em alta. O que significa isso, gente? Que quando eu não tomar mais o remédio, a minha glândula pode demorar um certo tempo para detectar que o hormônio caiu e que ela deve voltar a funcionar. E ao mesmo tempo, era o que a gente estava falando, que é quem falou da dinamite aí, era o que a gente estava falando da bomba dos caras que tomam testosterona, GH, para crescimento muscular. O cara toma, principalmente testosterona, tá, gente? Vários desses hormônios, né? Da bomba, que a gente chama, né? Eles vão ter dosagens de testosterona. Se ele sendo um homem ou uma mulher, vai estar ingerindo uma quantidade alta de testosterona. O que acontece? Produzir o homem com problema, deixa broxa, né? Que a gente diz. Exatamente porque o testículo produz alta dosagem de testosterona. O homem, muito mais que a mulher. A mulher também produz pequena dosagem nas suprarrenais. Pequena dosagem. O corpo não está preparado para alta dose. Mas tem, né? Uma mulher, por exemplo, a do TikTok, a Karen Bakini, que ela descobriu que ela tem alguma coisa, tem um nome. Alteração nas suprarrenais. E aí ela tem, tipo, a voz dela é mais grossa. Ela produz mais testosterona. Exato. Eu sei quem é essa mulher que tá falando agora. Das maquiagens. Tinha um vídeo dela. Não sei, mas ela das maquiagens. Fica E aí, gente, o que acontece? Alta dosagem de testosterona na corrente sanguínea, que é o ciclo que eles falam, né? No hormônio esteroidal, o que vai acontecer? O testículo não vai mais liberar. A testosterona tem duas funções, ereção e crescimento muscular. O homem tem mais massa muscular que a mulher, naturalmente. Então, o que acontece? Parou de tomar a bomba, fez um ciclo gigante, tomou muito tempo a bomba, parou, vai broxar, porque o testículo não vai produzir a testosterona da maneira natural. E aí os caras já vão para outro medicamento. Então, gente, essas pessoas envelhecem muito rápido, tem um monte de problema cardíaco, exatamente por conta de que vai um remédio para ajudar o outro e assim vai. Então, a pessoa vai, né, degradando o metabolismo. E esse sistema chave-fechadura é o encaixe perfeito. O que vocês estão vendo aqui? Ó, o hormônio e a insulina. Então, eles são ou um pedaço de proteína ou um hormônio peptídico, que a gente chama, né, que é proteico também. Ou ele é esteroidal, no caso desse que eu estava falando, testosterona, ele é esteroidal, é gorduroso. O que acontece? Aqui eu tenho a insulina, isso aqui é um exemplo didático, para vocês entenderem. Parece uma tomadinha, não é? O que a gente tem no receptor da célula que vai armazenar glicose? Glicogênio, por exemplo. A gente tem na célula do glicogênio o encaixe de uma tomada, ó. Tá vendo? Parece da tomada também. Então, quando a insulina vem, ela consegue se encaixar perfeitamente aqui e ela encaixou, ela abre o canal para a glicose entrar.
que lembra das permeases, que é a proteína da transmutadoras? Ela abriu a permease para a glicose entrar. Então, ela só tem ação, porque vai viajar na corrente sanguínea e vai ter contato com todas as células. Ela só tem ação com a célula que tem um receptor específico. Fisiológico, morfológico e principalmente quimiotaxia, atratividade química entre o hormônio e o receptor da membrana. Então, aqui, quais são as glândulas que a gente tem? Tireoide, as suprarrenais, que aí vem a produção da testosterona que a gente estava falando nas mulheres, e também os androgênicos dos homens, né? Os androgênicos dos hormônios femininos também, pequena quantidade. Testículo, que vai produzir testosterona, e o ovário vai produzir estrogênio e progesterona. Pâncreas, insulina e glucagon, e a hipófise anterior e posterior, uma série de hormônios também. Quais as dúvidas que vocês tinham? Quais as questões? Vamos lá, vamos tentar fazer algumas. Eu não sei, né? Eu não fiz todos, porque eu acho que eu tenho que estudar mais o coisa da parte do sistema dos rins daquele. Ai, eu não consigo entender aquela. Não sei. O sistema dos rins urinários. Vai, eu acho também bem chato. Tem umas questões bem chatas também, tipo, muito específicas. Eu não entendo. Tem uma aqui, essa daqui, ó, do meu eu não consegui. Qual? A do meu da URD de 2020. A gente faz agora também. De 2020. Depois, mas na próxima aula a gente faz e a gente vai falar de botânica também. Já vai acabando, a gente vai ficando no nosso tempo, né? Mas a fisiologia, como ela está crescendo na prova do Enem e ela vem constante nos vestibulares, não adianta eu passar atropelando e a gente não saber detalhes, e aí que nem essa daí, DUF, afirmativa 1, 2 e 3, que a gente não sabia uma, tu erra toda a questão. Então não adianta, tá? Nessas aí eu vou dar um foco um pouco maior. Gente, só o hipotálamo e a hipófise. Lembra que eu falei que o hipotálamo é do sistema nervoso, mas faz parte do sistema endócrino. É o quê? Ele produz ocitocina e também o hormônio antidiurético, que vai atuar lá no sistema excretor que eu estava falando. Antidiurese, diurese, produção de urina. Se é antiprodução de urina. Quando é que eu vou liberar esse hormônio? Quando eu estiver em uma crise hídrica, não tomei água. Meu corpo vai ligar um alerta vermelho, o hipotálamo produziu o hormônio, mas quem guarda é a hipófise posterior, que a gente chama de neurohipófise. Então, a adenohipófise é a anterior, é que está na frente, e a posterior é a neurohipófise. O hormônio está aqui dentro, ele vai ser liberado na corrente sanguínea e vai atuar lá no néfron, fazendo eu reabsorver muito mais água, mandando mais cloreto de sódio para aquela alça nitrítica, puxando muito mais água ali no ducto coletor, no tubo contorcido distal, no ducto coletor, para mim não urinar muita água, não perder muita água. Vou eliminar o suficiente para diluir a ureia. Ponto. A urina da manhã, aquela mais concentrada. Tem uma aqui que eu errei, que eu já até fiz essa questão em aula aqui também, a 7. Tipo, do guia, tipo, tá, tu passou o dia inteiro sem tomar água. Pra mim, tu não vai produzir urina com uma concentração de ureia. Óbvio. Por quê? Porque eu vou diluir menos ela em água. Entendeu? Olha só. A minha urina da manhã, a urina da manhã, como é que ela é? Bem escura, amarelada e com um cheiro mais forte. Isso é a ureia, tá, gente? Então, ela está mais concentrada, quer dizer, porque a ureia, gente, ela precisa de uma quantidade de água para não ser tóxica. Então, a nossa urina, ela não tem tanta ureia assim. Ela sem ser a primeira da manhã. Depende de quanta água tu toma. Se tu passar, tem gente que não toma água. Isso é muito, é muita ureia. Eu fico muito preocupada, eles falando assim, professor, toma Coca-Cola e suco. Eu digo, que bom, tu vai morrer cedo. E muito vai parar cedo. Né? Então, quer dizer, tomem água. Produzir muita ureia faz mal. Não, a produção da ureia, aí sim, vem de uma alimentação. Vem de uma alimentação rica em proteína. Um fisiculturista, por exemplo, que faz uma alimentação cheia de proteína, ele vai produzir grande quantidade de ureia. Não vai fazer mal se eu tomar muita água. Aí vem a questão. Tomar creatina também, que faz a absorção de água. Também, tá, gente? Ela não vai fazer mal se eu beber muita água. Na aula que vem, a gente faz essas questões, eu termino de falar. Pergunta da aula. Eu já tenho que ler. Será que eu já fiz vídeo?